Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, amém? Como o irmão Vitor me apresentou, sou o pastor Felipe, sou pastor auxiliar da Igreja Batista da Glória. Meu pastor é o pastor João Félix da Silva. Trago um abraço da Igreja Batista da Glória. Hoje, toda vez que eu venho pregar aqui, eu sempre trago o meu pai, mas o meu pai ele é o presidente da Associação Batista Vila Velhense e ele está na liderança da Igreja Batista em Jardim Marilândia, mas eu trouxe uma companhia muito melhor, apesar que hoje é dia dos pais, né? Fumi churrasco com meu pai, trouxe a Camila, minha namorada, fica de pé, meu bem, fazendo um favor. Essa mulher linda e maravilhosa, que Deus me deu. Pode sentar, meu bem. Tá? E, amados, o tema que nos foi dado foi o jovem e a família. Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Eu quero pedir que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, porque no decorrer do sermão de hoje nós iremos retornar algumas vezes nesse texto. Colossenses capítulo 3, do verso 16 ao verso 15. Perdão, 16 ao 25. Colossenses capítulo 3, do verso 16 ao 25. Colossenses capítulo 3, verso 16 a 25. Diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com toda a gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, por fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Nós sabemos que a igreja de Colossos foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento, e havia alguns problemas ali nos nossos irmãos em Cristo, os colossenses. Nós vamos encontrar que... Obrigado, campeão. Como é o seu nome mesmo? Obrigado. É Vitor também? Ah, tá. Obrigado, Vitor. Obrigado, amigo. Porque eles tinham observâncias pelos ritos e pelos cerimoniais. Os colossenses, eles acreditavam que o culto aos anjos era liberado. Eles acreditavam que não tinha problema nenhum você adorar esses mensageiros que Deus enviava para levar um recado a qualquer pessoa que tinha. Porém, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele vai falar da obra de Deus em Cristo Jesus. Toda a ciência que nós conhecemos, tudo que há no mundo está contido em Cristo. Porque tudo o que Deus faz e fez é reflexo do amor que Ele tem por nós através do seu Filho amado, Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo vai denunciar o falso ensino. As heresias que era colocada ali na igreja do primeiro século. No capítulo 3, ele vai falar sobre a vida cristã em todas as esferas, especialmente na família. E no capítulo 4, exortação, oração e o andar na sabedoria. Nós sabemos que viver em família não é algo tão simples. Porque na família nós vamos ver pessoas que se casaram e vieram de mundos diferentes. O homem veio de um mundo e a mulher veio de outro. Só que quando nós vamos perceber o apóstolo Paulo no capítulo 3, a partir do verso 16 até o verso 25, ele vai nos ensinar como eu e você, como jovem e a família pode viver. E a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar, meus amados, é que primeiro, o jovem e a família precisa ter harmonia. Olha o verso 18 e 19 de Colossenses capítulo 3. Esposas,
sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Hoje nós sabemos que quando nós trabalhamos família, o jovem especificamente vivia em um local, uma historicidade totalmente diferente de um jovem de 20, 30 anos atrás. Quando nós trabalhamos com juventude, eu trabalho com juventude há bastante tempo, quando você mandava uma mensagem para o jovem de 17 anos, o adolescente que tinha 13, ele entendia a mesma linguagem. Ele sabia exatamente o que você queria transmitir. Quando você mandava uma mensagem para um adolescente de 12 e um junior de 9, ele também conseguia entender. Hoje isso mudou. Quando você fala uma mensagem para um adolescente de 17 anos, o de 14 já encontra dificuldade de compreender aquilo que você está falando. Porque o choque cultural, o foco que cada adolescente tem, cada jovem tem é totalmente diferente. E nós sabemos que quando nós entramos aqui, o jovem que vive em família, em qualquer local que ele está, ele procura paz. Ele procura paz na sua família, ele procura paz no seu trabalho, ele procura paz no seu estágio. É difícil achar, porque tudo fica no estagiário, mas pode achar. Ele procura paz no seu estagiário, no seu estágio, ele procura paz em qualquer local que ele está. Mas quando ele está em casa, ele não encontra paz, é o último lugar que ele pensa. Em estar exatamente na sua casa. Porque ali não há abraço, ali não há acolhimento, ali não há forças para poder caminhar, ali não tem nada disso, mas ele encontra julgamento, ele encontra pessoas que ao invés de elogiar, rebaixa o tempo inteiro. Então a última coisa que ele vai pensar está na própria casa. É por isso que muitas vezes quando nós vamos em culto jovem, tem vários jovens que falam assim, nossa, tem que ir para casa mesmo, eu queria estar aqui, quero ir para casa não. Às vezes ele está dizendo por dentro, olha só, a minha casa é o inferno. Você acha que meu pai é o santo, mas ele não é. Você acha que minha mãe é uma bênção, mas ela não é. E aí nós ouvimos uma frase que talvez você não ouviu, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, seu pai é uma bênção. E você fala, vai morar com ele. Nossa, o seu irmão é uma bênção. Vai morar com ele. Para você ver como é que é essa pessoa dentro da minha casa. E quando Paulo ele fala aqui, no capítulo 3 de Colossenses, no verso 18 e 19, é muito interessante que ele fala da função da esposa e da função do marido para ter harmonia dentro do lar. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, meu irmão, é me ater à função do marido. Eu estou namorando há 4 meses, amanhã a gente faz 4 meses de namoro. Glória a Deus. Deus é poderoso. Comemoramos ontem, né? Hoje não dá, tive que pregar fora. Amanhã 4 meses. 4 meses, né, amor? Acertei, né? Vai que eu erro, né, gente? Aí não dá, né? Os homens sabem, não pode errar a data de namoro, casamento, não é um problema. Quero me ater à função do marido, porque nós sabemos, nós lemos toda vez na Bíblia, esposa, sede submissa aos vossos maridos. Colossenses fala sobre isso e Efésios capítulo 5 fala sobre isso. Só que olha no capítulo 3 de Colossenses, verso 19, maridos, amai vossa esposa, é uma só. Amém, irmãos? Amém. Não é vossas esposas, é vossa esposa, é uma só. Tá bom? Guarde isso no seu coraçãozinho, em nome de Jesus. Tá? E segundo, e não a trateis com amargura. Nós sabemos que nós homens recebemos uma pressão no nosso trabalho, recebemos uma pressão da sociedade. Mas se você está estressado, a sua esposa não tem nada a ver com isso. Você não vai chegar em casa e descontar toda a sua raiva em cima da sua esposa, em cima da sua noiva, em cima da sua namorada. Porque a sua função não tratar com amargura. Felipe, mas a minha namorada, minha noiva, minha esposa, ela me trata com amargura. O problema é dela. A sua função, não estou falando da função da mulher. A sua função é não tratar a sua esposa com amargura. Se você está estressado e você chegou em casa, comunique a ela que você está estressado. Não é pecado não, gente, você dialogar, conversar e falar assim, ó, meu bem, estou estressado hoje, me deixa aqui meia horinha quietinho, porque... Meu bem, eu quero sossego.
O que ele está dizendo nas entrelinhas? Meu bem, eu quero sossego. É realmente isso que ele quer. Ficar um pouquinho tranquilo, na paz e amor ali, ele vai estar pensando em nada, mas ele vai falar que está pensando, está nada. Entendeu? Está pensando em nada ali, quietinho na dele, no canto dele ali, deixa ele lá. Toma o banho dele, volta e dá atenção para você. É uma bênção, sim ou não? E faça isso, gente, não é pecado não. Mas às vezes o marido chega estressado em casa, e aí você, esposa, sábia, como diz Provérbios capítulo 9, fala assim, meu amor, está tudo bem? Tá sim, amor, só quero ficar sozinho. Você tem certeza? Tenho. Amor, fala comigo. Aí o homem começa a ficar estressado. Acabou de falar que quer sossego, a mulher fica lá cutucando o homem. Não, deixa ele quietinho lá, não tem problema não. Segundo, a Bíblia vai falar que o homem deve tratar a sua esposa como vaso mais frágil. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. A expressão grega, quando nós lemos esse texto, que nós devemos tratar a nossa esposa, isso vale para você que está namorando e noiva, amém, gente? Tá, grava no coraçãozinho também, beleza? Tratar a esposa como um vaso mais frágil, era aquele vaso que ficava na casa e ninguém podia tocar, porque era extremamente frágil e você poderia quebrar. Quando o apóstolo Pedro fala, tratai a sua esposa como um vaso mais frágil, para que não impeçais a vossa oração, é que você deve tratar a sua esposa como uma rainha que ela merece, dando o melhor do seu tempo, o melhor das finanças, amém, irmãs? Essa parte é boa, né? O melhor das finanças, né? E o melhor da sua vida espiritual. Nós vivemos em um tempo onde os homens estão terceirizando a sua responsabilidade do lar na forma espiritual. Só você vê o envolvimento de mulheres. Meus irmãos, você vai em um congresso de mulheres, 700 mulheres, 900 mulheres, 1000 mulheres. Você marca uma vigília de oração dos homens para você ver. Se for 30, é muito. Porque tem muito homem que está colocando a função dele de levar harmonia para casa e também levar o coeficiente espiritual, onde a sua esposa busca a Deus, onde ele também busca a Deus, e seus filhos busquem a Deus, colocando em cima da esposa. E é a função sua orar pelos seus filhos. É a função sua orar pela sua esposa. Porque tem muito homem que fala, eu não tenho tempo. Você está chamando a Bíblia de mentirosa. Porque Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando alguma coisa é interessante para você, você arranja tempo, porque para coisas de Deus você dá desculpa. Porque para as coisas de Deus, muitas vezes nós colocamos de lado. Não pode ser assim não. Amém, irmãos? Não pode ser assim. E havia um terceiro. Maridos, Efésios capítulo 5. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu dá minha vida pela minha esposa. Não é só isso. Quando a Bíblia fala que Cristo amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, isso significa que Cristo, ele grita com a sua igreja, sim ou não? Não. Então você vai gritar com a sua esposa? Também não. Cristo, ele zela pela sua igreja, sim ou não? Sim. Então você, marido, vai zelar pela vida da sua esposa? Sim. Cristo, ele exorta a sua igreja, ele é conselheiro da sua igreja? Sim. Então você vai aconselhar o seu marido. Quando você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, quando você não trata a sua esposa com amargura, e quando você trata a sua esposa como um vaso mais frágil, automaticamente você não precisa pedir submissão, porque automaticamente ela será. Porque você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, por mais que você esteja estressado, você jamais grita com a sua esposa. E eu vou te falar, para de ser hipócrita. Você fala para os seus filhos para não gritar com a mãe dele, mas você grita para a sua esposa. Os filhos vão olhar para você e vão achar que você é um bobão. Isso é sério porque diariamente eu tenho aconselhado adolescentes e jovens. Pais que não honram as suas esposas e querem que os seus filhos honrem a mãe deles. Isso é um problema seríssimo e tem afligido consequentemente as nossas igrejas. Então a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar é
busque harmonia na sua casa. Você errou, peça perdão. Não é pecado não. Abra mão do seu orgulho para que você tenha um diálogo com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha. Quando eu comecei a namorar a Camila, em abril desse ano, eu falei com ela, olha só, 3 coisas não pode faltar no nosso relacionamento. Palavra de Deus, oração e diálogo. Não importa o que aconteça, nós sempre iremos parar e conversar. Certo dia eu estava conversando com ela e eu percebi que ela estava borocochô. Estava um pouco triste. Eu falei, ela não está bem não, vou lá na casa dela. Cheguei na casa dela, falei, meu bem, vamos sair para comer e conversar? Aí ela, não amor, vamos só conversar. Beleza, e ela começou a falar. E falou. Não tem problema, gente. Irmão, se você tem uma esposa que fala, uma noiva que fala, uma namorada que fala, agradeça a Deus. Toda vez que eu aconselho o casal, eu sempre falo, o perigo é quando a sua mulher fica em silêncio. Você está no sal, grosso. É sério, parece piada, mas não é. Quando a sua mulher anda muito quieta, faça jejum e oração. Porque você vai passar pela prova, mas dando glória a Deus. Aí ela falou, e eu falei, meu bem, você está melhor? Estou melhor. Vamos sair para comer? E nós saímos para comer. Muitas vezes o diálogo, na base do diálogo, você vai levar harmonia no seu relacionamento. Consequentemente, você vai levar harmonia dentro da sua casa. E onde é que vai ter paz? Na sua casa. Quando você quer descansar, o primeiro local que você vai pensar é sua casa. Quando você quer ficar tranquilinho, na paz do Senhor, onde é que você vai pensar? Na sua casa. Porque ali há harmonia. Amém? Essa é a primeira coisa que nós vamos encontrar. Que o jovem e a família precisa ter harmonia. A segunda coisa que o apóstolo Paulo irá nos ensinar é que o jovem e a família precisa ter limites. Eu já contei aqui para os irmãos, a última vez que eu preguei foi em dezembro do ano passado, eu preguei com base em Provérbios capítulo 9, onde nós vimos o convite da sabedoria e o convite da loucura. Com certeza você lembra, creio que não, né? Já passou 8 meses, onde nós estudamos sobre o convite da sabedoria e o convite da loucura. Quando nós trabalhamos limites, nós vemos uma cultura hoje que é ensinada que o filho não precisa de limite. Aí esse seu anjo vai para a escola. E até que esse anjo acha que esse mundo gira em torno dele, ou então em torno dela, e um parênteses aqui, uma mensagem para os avós. Gente, se você é avô, se você é avó, é uma bênção. Amém? Amém, irmãos? Meu Deus do céu, meu bem, estou preocupado. Amém, foi muito fraco. Se os seus filhos, eles estão ali para criar, deixa eles criar. Porque tem muito filho que apronta, e na primeira oportunidade, qual é a casa que ele corre? Dos avós. Por quê? Porque a vovó, oh meu bebê, vem cá, bebê da vovó, vem cá, o que você fez? Vem cá, você quer um chocolatinho? Aí na cabeça do menino, ele pensa, eu posso aprontar o que for, a vovó vai passar a mão na minha cabeça. Não tem problema. E muitas vezes os pais estão criando os seus filhos sem limites. Muitas vezes os pais estão criando os seus filhos literalmente a Deus dará. E aí os pais pegam esses filhos, pegam essas filhas, traz para a igreja e falam o seguinte, olha só, não consigo mais colocar limite no meu filho, agora eu quero que você faça isso. Como se a obrigação fosse do pastor. Como se a obrigação fosse do conselho diaconal. Como se a obrigação fosse da liderança da igreja. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Se vocês não colocar limites em seus filhos, pode ter certeza, a vida vai colocar. E não é muito democrático, não. Não é mesmo. Certo dia eu estava lá dando aula, e uma mãe veio reclamar comigo, porque o seu bebê, que aprontava na aula de todo mundo, era quieto na minha aula. O menino tinha 8 anos. Ele aprontava na aula de todo mundo, mas quando era a aula do tio Felipe, ele ficava quieto.
A mãe estranhou, porque o filho estava crescendo sem limites. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha só, o meu bebê, 8 anos, tá? O meu bebê falou comigo que ele fica quieto na sua aula e a coordenadora confirmou que na sua aula ele fica quieto. O que você faz com o meu filho? Eu falei, nada. Porque eu quero que o seu filho ele entenda que quando ele entra na sala de aula, a maior autoridade na sala de aula sou eu. É o Felipe Vieira. Não é seu filho. Se ele quer bagunça, pode fazer em outro lugar, mas na minha aula não. Você acha certo? Eu falei, não, tenho certeza. Beleza, passou um tempo, o menino estava, que era muito bagunceiro, ele estava no cantinho assim, porque ele tinha aprontado na aula de outra professora. Eu sentei do lado e falei assim, rapaz, eu tenho que descobrir por que esse menino só fica quieto na minha aula. E fui conversar com ele. Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. E eu descobri que criança e adolescente, quando está comendo, fala mais rápido. Aí eu levei um biscoitinho alcobaça para ele, que eu descobri que ele gostava. Dei para ele e a gente conversando, eu falei, meu jovem, descobri que só na minha aula você fica quieto. Eu falei, tio, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Eu respeito o Senhor, mas também tenho medo de você. Eu falei, que isso, meu jovem? Nunca bati em você, nunca levantei a voz. Ele falou, tio, seja honesto, você é das Forças Armadas, não é? Eu falei, claro que não, meu jovem, por que você acha isso? Ele falou, tio, você entra na sala e você já fala como é que vai ser a aula e você coloca limite para todo mundo. Eu que faço bagunça na aula de todo mundo, eu tenho medo do que pode acontecer comigo se eu fizer bagunça na sua aula. Eu falei, você acha mesmo? Acho. Conselho de escola, espalhei para todo mundo. E é isso que nós precisamos fazer com nossos filhos, colocar limites. Se seu filho gritou com a sua esposa, corrija-o automaticamente. Porque tem uma expressão de pais fracos, de pais que são ausentes na vida do seu filho, que fala o seguinte, se você continuar falando assim comigo, eu vou falar para sua mãe. Parece piada, mas não é. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Mas quando tinha reunião de pais na escola, a maioria que era avó, avô, tio e mães. Pais eu podia contar nos 2 dedos, geralmente eram 8. E tem muito pai e mãe negligenciando os seus filhos no ensino, negligenciando os seus filhos na palavra de Deus, negligenciando os seus filhos na oração, negligenciando os seus filhos no estudo dentro da sua escola. O pai não faz isso em casa, a mãe não faz isso em casa, mas eles querem que a igreja faça isso. Quantas vezes os embaixadores do rei, embaixadores já chegaram para mim e falaram, Felipe, você assina a minha prova fazendo um favor? Eu falei, meu amigo, isso é a função do seu pai, isso é a função da minha mãe. Certo dia um aluno começou a fazer bagunça e a professora chegou para ele e falou assim, olha só, se você continuar fazendo bagunça assim, eu vou chamar seu pai e sua mãe para vir aqui na escola. E ele virou para a professora e disse, quando eles vierem, você me fala. Porque tia, o meu pai não fala comigo, a minha mãe não fala comigo, eles só aparecem para cobrar. Aqueles pais que não dão incentivo nenhum aos seus filhos, só aparecem para cobrar, cobrar. E cobrar. Parece um fiscal da Receita Federal. Fica devendo imposto para você ver o que acontece com você. Só parece para cobrar. Mesmo o fiscal da Receita Federal fica, meu amigo, vamos sentar e tomar um café? Não, já chega para cobrar, olha só, teu imposto aqui está atrasado, tá? Se você é PJ, PF, problema é seu. Seu imposto está atrasado. Só aparece para cobrar. E aí quando você só aparece para cobrar, quando você não coloca limite nos seus filhos, pode ter certeza que você está levando os seus filhos a 2 coisas. Primeiro, perdição eterna. Porque os seus filhos não foram ensinados a seguir o caminho de Deus. E segundo, vocês estão levando os seus filhos a um precipício chamado cadeia. Eu trabalhei em presídio durante um tempo e conheci um homem que estava preso e ele falou, Felipe, tem 3 Cs no mundo do crime. Cadeia, caixão e Cristo. Não tem outro modo.
E tem muito pai e mãe que não está ensinando o seu filho e a sua filha no caminho que eles devem andar. E tem muito pai e mãe que não estão orando por seus filhos. Tem muito pai e mãe que não estão orando pelas suas filhas. Aí acha que é a função da igreja ficar fazendo isso o tempo inteiro. Eu quero abrir um parênteses aqui para os filhos. Se você tem pai presente, mãe ausente, ou mãe presente, pai ausente, não importa. Mãe parece profeta. Está um sol no Espírito Santo, 39 graus. Filho, leva a sombrinha, vai chover. Vai nada, mãe, olha esse sol, você sai de casa, passa meia hora. O que acontece? Chove. É impressionante. E mães, tenham paciência com seus filhos. Eu sei que é difícil criar filhos. Eu costumo dizer que mães e pais, quando eles colocam limites nos seus filhos, muitas mães têm vocabulários que é utilizado em qualquer universo dentro do Brasil. Eu não sou sua empregada. Presta atenção como é que você fala comigo, porque eu não sou seus amigos. E tem uma expressão que é clássica, tudo sou eu nessa casa. É maravilhoso. Mas dentro disso nós precisamos encontrar harmonia e limites. E é importante que nós possamos colocar limites dentro da nossa casa. E os nossos filhos possam identificar esses limites. Então você que é pai, você que é mãe, imponha respeito na vida dos seus filhos. Meu pai me ensinou uma coisa muito importante, Felipe. Você pode pedir muita coisa, menos respeito. Porque quando você pede respeito para alguém, pode ter certeza que você perdeu o respeito há muito tempo. Essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer. O jovem e a família precisa ter limites. A primeira coisa que nós precisamos ter é harmonia. A segunda, limites. E terceiro, honestidade. Olha o verso 21 e 22 de Colossenses capítulo 3. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Aí talvez você, filho, está pensando, olha que interessante, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Está vendo, pai? Você que fica pedindo para eu levar a vasilha em casa, você está me irritando. Pode parar com isso. Deus condena a preguiça, tá, gente? Tá bom? Deus condena a preguiça, tá? Quando nós lemos Colossenses capítulo 13, é essa expressão, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma coisa na mente dos pais. Seja honesto, seja exemplo. Como é que você, pai e mãe, pede para o seu filho ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus? Como você, pai e mãe, pede para o seu filho e sua filha ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, mas você não faz isso? O nome disso é hipocrisia. Se eu peço para o meu filho, se eu peço para a minha esposa orar e ler a Bíblia todo dia, eu preciso fazer isso primeiramente. E outra coisa, os filhos, eles são arrastados pelo exemplo. Você pode falar, mas os filhos vão prestar atenção no exemplo que você está levando. Vocês pais sabem disso muito bem. Às vezes você vai falar para o seu filho, não pode xingar, mas você está xingando o seu filho, solta um palavrão, você fica horrorizado, e você fala, onde você aprendeu isso, menino? Você quer que eu responda? Dentro da sua casa. Você pai, você mãe, só pode cobrar do seu filho e da sua filha alguma coisa que você faz. Você precisa ser honesto. O meu pai, quando eu era criança, nós fomos no caixa eletrônico e eu me amarrava porque eu pensava que dinheiro literalmente estava em árvore. Porque meu pai colocava o dinheiro no caixa eletrônico, digitava uns botões e saía dinheiro. Eu falei, é mole.
Até que meu pai, ele nunca fez faculdade nenhuma, mas ele disse uma frase sobre economia interessante. Felipe, você só vai dar valor ao dinheiro quando você tiver o seu. Você vai pensar 10, 20, 30 vezes antes de gastar o seu dinheiro. Porque quando você está com o meu dinheiro, você faz planos para sair todo final de semana. Mas aí quando você tiver o seu dinheiro, você dará mais valor ao seu dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, meus irmãos, fui no supermercado fazer uma compra. Quase deixei meu rim lá para pagar. Tudo muito caro. Tudo muito caro. E hoje, ainda mais. Certo dia eu fui fazer uma compra com meu pai. Eu falei, pai, fica tranquilo que hoje eu vou pagar. Aí ele, precisa não. Eu falei, precisa sim. De vez em quando eu estou lá em casa, mas eu moro lá. Fiz uma compra, meus irmãos, levei 5 sacolinhas, deu R$113. Aí eu lembrei da frase do meu pai, você só dá valor ao dinheiro quando for o seu. Seja honesto. Você precisa mostrar ao seu filho e à sua filha como funciona o mundo. Vocês precisam fazer isso. Uma das coisas, quando eu converso com educadores, é o seguinte: a função de educar, mostrar o caminho que ele deve andar, é da família. A função de alfabetizar é da escola. Mas tem muito pai e mãe que está transferindo isso. Acha que a função da escola e da igreja é fazer tudo isso e fica lá. Parece que está num resort e esquece que tem filho, esquece que tem marido. E aí entra numa hipocrisia muito grande. E quando nós vamos em Mateus capítulo 7, no verso 28, diz o seguinte: e Jesus não ensinava como os fariseus e os escribas, pois ele ensinava como quem tinha autoridade. Os seus filhos, eles muitas vezes vão refletir o que eu e você somos. Desde criança, quando eu tinha 6 anos, eu comecei a aprender a ler. E então eu fiquei fascinado pelo mundo de Apocalipse. Pelo livro de Apocalipse, que é um mundo diferente da Bíblia, né? O pastor está ali, parece um mundo diferente, né? Dragão de 7 cabeças, eu via Dragon Ball, eu achei sensacional. Sabe que era Shenlong lá, e eu comecei a ler Apocalipse. E eu lendo Apocalipse, e então, por que eu comecei a ler a Bíblia? Porque quando eu acordava, eu via meu pai sentado no sofá, ouvindo música, lendo a Bíblia e orando. Eu lembro muito bem que desde criança eu via meu pai fazendo isso. Então eu julguei na minha cabeça, isso deve ser importante. Porque meu pai fica 1 hora do dia sentado, lendo a Bíblia, orando. Deve ser importante. Então hoje, se eu oro e li a Bíblia todo dia, eu tive um exemplo em casa. Quando eu estive em uma igreja, o pastor daquela igreja estava com o seu pastor auxiliar. Ele disse o seguinte: Felipe, está aqui um amigo, está aqui um conselheiro. E era meu pai. E sabe quem era? O presidente da convenção, o pastor Rafael Abdala. De blazer desse jeito, meu pai de bermuda, chinelo de dedo e camisa. Porque mesmo meu pai não tendo feito nenhuma faculdade, ele ensinou a mim e outras pessoas que é importante ter uma vida com Deus. É importante orar, é importante jejuar, é importante que você, homem, tome uma posição dentro da sua casa e fale: meu amor, a partir de hoje, quem vai ministrar o culto no lar sou eu. A partir de hoje, nós vamos acordar pelas manhãs e vamos orar pela nossa família. Mas tem muito homem que não está fazendo isso e está sendo desonesto. E tome cuidado com isso. Porque muitas vezes você está colocando cargas na sua esposa que Deus não colocou. E aí seu filho casa, e o seu filho tem a mesma atitude que você. E aí você pergunta: onde você aprendeu isso, menino? Com você, querido papai e mamãe, que tem sido negligente no ensino e em tudo, e muitas vezes desonesto. Nós vivemos em uma cultura hoje que o certo se tornou errado, e o errado se tornou certo. Certo dia eu fui no cinema, eu ainda trabalhava com dinheiro, hoje com débito automático, débito, nem sei para que existe cédula ainda, mas tem gente que usa, amém por isso. Paguei lá meu dinheirinho, a mulher me deu trocar mais, eu devolvi o dinheiro, olha só, você me deu trocar mais, devolvi o dinheiro e tal. Ela olhou e falou assim: por que você está fazendo isso? Eu falei: porque é a minha função. Você deu trocar mais. Ela pegou aquele dinheiro como parecia que era dinheiro de tráfico. Ela pegou aquele dinheiro, olhou para mim,
e guardou o dinheiro, e as pessoas estão estranhando esse tipo de comportamento honesto. As pessoas estão estranhando. Antigamente, há 30 anos atrás, eu tenho 31, não parece, mas é a idade que eu tenho, tá, gente? Há muitos anos atrás, você ser evangélico era critério de desempate para você conseguir uma vaga no trabalho. A pessoa, isso é sério, a pessoa olhava o seu currículo, estava lá embaixo, evangélico, opa, vou contratar, porque era sinônimo de honestidade. Eu tenho um amigo que ele é gerente do Banco do Brasil de Alagoas, e quando ele estava no Espírito Santo, ele falou o seguinte: Felipe, houve uma reunião do Banco do Brasil, e foi dada a seguinte ordem para os gerentes: não libere empréstimo nenhum para pastor. Não, se a pessoa vier falando que é crente, não libera. Porque não vão pagar e vão para o SPC e não tem problema com isso. E ele falou: Felipe, muitas vezes tem pastores que vão pegar empréstimo e colocar a igreja como penhor. E o nível de desonestidade que tem na sociedade está entrando dentro de nossas igrejas. E nós achamos que está tudo bem. E nós sorrimos e fazemos como os pinguins de Madagascar, sorri e acene. Como se estivesse tudo bem. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar, sermos honestos com a nossa família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas, com o seu noivo, com o seu namorado. Seja honesto. Eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas têm me procurado. Uma vez, aconteceu um negócio engraçado na Igreja da Glória. Esse culto é gravado, João? É gravado, né? Só não fala para o pastor João que está tudo certo. Trata de uma menina de 13 anos de idade, chegou para mim e falou: Felipe, eu estou preocupada. Eu falei: minha jovem, o que aflige esse nobre coraçãozinho? E ela falou: todas as minhas amigas estão namorando, menos eu. O que eu posso fazer para ter um namorado? Eu falei: quantos você tem mesmo? 13. Eu falei: minha jovem, vai estudar. Vai caçar o que fazer. Você não tem idade nenhuma para namorar não, minha filha. Você acha? Não, tenho certeza. Você não tem estrutura emocional. Você não tem estrutura espiritual. Como é que você vai namorar, minha filha? Espere em Deus. Ore que no seu tempo oportuno Deus vai apresentar alguém para você. E se você que é jovem, está solteiro, está procurando um namorado ou namorada, seja honesto. Seja um homem de Deus. Porque um homem de Deus, consequentemente, Deus vai dar para ele uma mulher de Deus. Seja uma mulher de Deus. Porque se você for uma mulher de Deus, você vai encontrar um homem de Deus. Deus me deu uma mulher de Deus, olha que coisa maravilhosa ali. Uma das coisas que eu fiquei fascinado quando eu conheci a Camila e eu fui na casa dela, é que ela tem mais livros do que sapatos. É uma mulher que estuda a Escritura. É uma mulher que sabe mais dos pais da igreja do que eu. Certo dia a gente estava conversando e ela falou o seguinte: meu amor, a patrística tem um negócio interessante. Eu falei: meu amor, calma. Os pais da igreja ainda estão estudando, calma. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos ser honestos no falar, no trato, no agir e no pensar. Isso é bom. E por último, prometo não passar de 10 horas, tá, gente? É importante que nós temos em nossa família. O jovem família precisa ter harmonia. O jovem família precisa ter limites. O jovem família precisa ter honestidade. E o jovem família precisa ter gratidão. Você já agradeceu hoje por alguma coisa? Você já agradeceu por respirar e Deus não cobrar o oxigênio de você e nem de mim? Você já agradeceu por ter amigos? Por ter amigas? Porque crente muitas vezes é ruim para agradecer, mas abre a boca para pedir que é uma beleza. Muitas vezes crente é ruim de agradecer, mas para murmurar, talvez tenha relação na Igreja da Glória, Batista da Glória. Tem que melhorar tal ministério, hein?
O diaconato, sei não, hein? Mas nunca dá uma palavra de exortação. Nunca dá uma palavra para o crescimento da igreja. E automaticamente fica terceirizando o tempo inteiro algo que ele ou ela poderia fazer. E deixa eu falar um negócio. É horrível viver perto de uma pessoa que murmura o tempo inteiro. Só abre a boca para reclamar. Você pode, vou dar um exemplo hipotético, tá bom, gente? Você tem uma pessoa que é muito importante para você. E aí você pensa, vou fazer uma festa de aniversário surpresa para essa pessoa. Você faz uma festa de aniversário surpresa, tem torta, bolo, salgado, docinho. Tem até aquele chocolate que você coloca a marshmallow e rola o chocolate em cima, não tem? Mulherada ama. Né? Tem lá Cacau Show, Copenhague, Le Chocolatier, Ferrero Rocher. Mas ainda reclama, faltou o bombom da garota. Meus amados, nós precisamos ser gratos. Se você chegou em casa e o seu marido fez um milagre, lavou a vasilha, agradeça. Meu amor, vem cá, imagina que isso aqui é seu marido, tá, irmã? Hipoteticamente. Abraça ele, meu bem, obrigado por ter lavado as vasilhas. Meu bem, obrigado por ter arrumado a casa. Meu bem, obrigado porque quando eu estou triste, quando eu quero chorar, você me escuta. Obrigado porque, meu amor, às vezes eu estou borocochô, mas você não desiste de mim. Agradeça. Porque muitas vezes nós homens estamos lá numa postura séria, concreta, parece um cimento. Desse jeito aqui, mas o homem gosta quando a mulher agradece a ele. Quando a mulher faz algo por ele e ele nem pediu. Às vezes, é o copinho com água. Isso faz uma diferença gigantesca. Um dia eu cheguei na casa da minha namorada e o que tinha lá, nem sabia que tinha lá, salada de fruta. E eu não curto muito banana não, eu não gosto. Tem gente que gosta, mas é a única fruta que eu não gosto de comer. E aí ela falou, meu bem, eu tenho salada de fruta, você quer? Eu falei, sem banana? Ela, sem banana, do jeito que você gosta. Eu falei, então aceito. Ela foi lá, colocou no copinho e me deu. Meus irmãos, isso faz uma diferença no relacionamento gigantesco. Mas muitas vezes você, esposa, tem tratado o seu marido como se ele fosse um cavalo. Amor, você pega um copinho de água para mim, você tem perna e mão, levanta e pega. E aí o marido pensa, eu não tenho mais esposa, eu tenho sei lá o quê. Porque olha como ela me trata. Mas você também precisa refletir na maneira que você trata a sua esposa. Porque o ser humano, muitas vezes, ele é craque para avaliar a vida do outro, mas não para avaliar a sua própria vida. E isso é um erro gigantesco que tem acontecido dentro das nossas igrejas. E existe na igreja um ministério de família. Existe congresso de família. E muitas vezes, várias famílias que nós vemos na igreja, vamos no casamento, comemos de graça, comemos docinho de graça, e parece que quando libera o docinho é uma guerra mundial. É um negócio de doido. E passa alguns anos e você sabe que aquela pessoa se divorciou. E muitas vezes nós, como igreja, estamos tratando o divórcio como se fosse algo normal. A pessoa se divorciou, ok, por quê? Será que houve harmonia naquela casa? Será que houve perdão? Será que houve quebra de orgulho? Será que dentro daquela casa houve limites? Será que dentro daquela casa as pessoas foram honestas entre si? Meu bem, isso que você fez eu não gostei. Eu poderia parar de fazer? Claro, porque harmonia dentro do lar. E meu irmão, se sua mulher quiser conversar com você, dê ouvidos. Porque muitas vezes você acha que a sua mulher quer fazer manicure toda semana. Não é por causa da mão e o pé não, é porque a manicure vai escutar ela. E a manicure parece que é uma psicóloga. Ouve o problema de todo mundo, mas muitas vezes nem resolve o problema dela. E nós, homens, precisamos refletir nisso. Muitas vezes, o que a sua esposa, a sua noiva,
a sua namorada precisa fazer é ser escutada. É só isso. Eu sei que às vezes você vai chegar cansado em casa, doido para dormir, ou jogar videogame. Porque já que o tema é jovem e família, muitas vezes o jovem, ele acabou de casar, tem seus 23, 24 anos, ele chega em casa e fala, vou jogar videogame. Não vai nada. Se você chega em casa e vê que a sua esposa precisa de um ombro, precisa de uma conversa, tome banho, porque ninguém é obrigado a ouvir um marido catingudo. Em nome de Jesus, tome banho, amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Tome banho e depois vá lá, meu amor. 3 palavrinhas só. Como, são 4. Como foi seu dia? Homens, foi bom. Não é assim que a gente responde? Não é assim muitas vezes, homens, que nós respondemos? E muitas vezes você pergunta para sua esposa, como é que foi seu dia, meu bem? Meu bem, acordei de manhã, abri os olhos, tomei um café ali no corredor que você comprou para mim, mas de manhã teve um negócio que eu não gostei. Deixa ela falar. Felipe, ela vai falar 1 hora, não tem problema. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E agradeça a Deus por sua mulher estar falando, porque ela está te vendo como conselheiro. Ela está te vendo como homem. Ela está te vendo como uma pessoa que pode prover para o lar não somente coisas financeiras, mas também uma segurança emocional. Porque você para escutar. E isso faz uma diferença gigantesca no relacionamento. Então para o que você está fazendo. Porque nós sabemos que dentro do universo masculino, certas respostas significa aquilo ali que ele está falando. Meu bem, me deixa sozinho. Ele quer ficar o quê? Sozinho. Quando a sua mulher fala, meu bem, eu quero ficar sozinha, ela quer ficar sozinha? Não, ela quer companhia. Alguém para ficar de mãozinha dada. Ver um filminho que talvez você não goste, mas ver com ela, em nome de Jesus, amém? Aquele filme, sei lá, que ela gosta de ver. Vê com ela, gente. E não pega no celular. Porque se você pegar, ela vai pausar e vai gerar um problema gigantesco. Não faça isso. Se você está vendo filme com a sua mulher e ela está abrindo o seu coração, pare tudo o que você está fazendo. E homens, o primeiro que ministério seu, eu falo isso para a Camila o tempo inteiro. A partir do momento que eu tiver uma aliança aqui com a Camila, se ela quiser casar comigo, né? Vai que isso muda. Né, meu amor? A partir do momento que eu colocar uma aliança aqui, eu colocar uma aliança ali na mão dela, o meu primeiro ministério é a Camila Melo. O meu primeiro ministério não é a Igreja Batista da Glória. O meu primeiro ministério não é Embaixadores do Rei. O meu primeiro ministério não é Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. O meu primeiro ministério é ela. Você é homem, você casou, você que está namorando ou noivo, entenda, o seu primeiro ministério é a sua esposa. Você, esposa, o seu primeiro ministério é o seu marido. Então trate de honrar o seu marido. Você que é casado, trate de honrar a sua esposa. Com palavras, com gestos. Leva um chocolatinho para ela. Pode ser garoto, não tem problema. Leva. Eu sempre, minha mãe me ensinou um negócio extraordinário. Felipe, uma mulher alimentada não quer guerra com ninguém. Às vezes, a sua mulher, você vai chegar em casa, lá vai estar nervosa. Seja grato pela mulher que você tem em nome de Jesus. E fala, meu amor, vamos sair para comer? Meus irmãos, que diferença isso faz no relacionamento? E nós estamos rindo, nós estamos conversando, mas são coisas simples que transformam o relacionamento. A Camila pode estar do jeito que ela tiver, mas se eu falar, meu bem, vamos sair para comer, o semblante muda automaticamente. Né, meu amor? I love you. A gente estava vindo de carro e eu falei, meu bem, vamos sair para comer. Ela sorriu na hora, após o culto. Porque são coisas simples que transformam o relacionamento. E nós precisamos disso. Pare de só ficar reclamando. Está na hora de parar um pouquinho
e agradecer. Está na hora de parar um pouquinho e prestar atenção quando nós estamos agindo em família. E se você pai, você marido, tem errado com a sua esposa, fala, meu amor, lembra daquele dia que eu fui grosso com você? Se ela falar não lembra, é mentira. Eu costumo dizer que homens eles têm em sua memória 500 megas de memória. A mulher tem 5 teras. Você pode fazer algo 10 anos atrás, ela vai lembrar. E ela vai lembrar com certeza aquele dia que você foi grosso. E você chegar para ela, lembra aquele dia que eu fui grosso? Você me perdoa? Em nome de Jesus, irmã, fala, te perdoo. Porque se você falar, passou da hora, né? Ele nunca mais vai se abrir com você. Nós homens temos uma característica nossa, inata, que nós somos fechados. Somos acostumados a buscar resolver os nossos problemas de forma solitude, não de forma solitária. Buscamos resolver nossos problemas sozinhos. E quando está com uma mulher, que só reclama o tempo inteiro, quando está com uma mulher onde ele fala assim, olha, vou dar uma chance para ela. Abre o coração e na primeira oportunidade joga tudo da cara dele, ele vai olhar para você e vai falar, nunca mais vou me abrir com essa mulher. Porque na primeira oportunidade, quando eu precisei de apoio, ela jogou tudo na minha cara. Sabe com que ele vai se abrir? Com os amigos de trabalho, com os amigos do futebol. Aí você vai falar assim, nossa, meu marido não fala nada da vida dele comigo. Por que será? Porque na primeira oportunidade, ao invés de agradecer, ao invés de emprestar um ombro amigo, você o julga. E o último lugar que nós precisamos de julgamento é dentro de nossas casas. É dentro de nossas casas. Precisamos ter um bom humor dentro de nossas casas. A Camila é advogada e quando eu sempre vejo ela, às vezes eu mando assim, bom dia, Vossa Excelência. Como está Vossa Senhoria? O bom humor para que tenha harmonia no nosso lar, limites, honestidade e também gratidão. Seja grato. Todo crente sabe de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Mas todo mundo esquece de 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18. Em tudo, dê graças ao Senhor nosso Deus, porque é essa a vontade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa a situação que você esteja, seja grato. Felipe, a situação está difícil. Senhor, obrigado por essa situação, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? Como eu posso crescer com isso? Mesmo numa família desestruturada que não tem atenção, não tem calor humano, não tem um abraço, como eu posso crescer com isso? E ali você pode aprender, porque o jovem e a família, quando estão em um local, eles procuram harmonia, limites, honestidade e pessoas gratas. Amém? Eu quero encerrar com uma palavra, que é em nome de Jesus. Se você está namorando, noivo ou então casado. Eu lembro uma vez que eu preguei aqui a última vez, tinha uns jovens sentados ali, e eu cheguei para eles, vocês estão namorando, né? O cara, meio com medo, sei lá, talvez não sei o que estava acontecendo com ele. Nunca mais vi ele aqui, fiquei com uma peninha. Mas enfim, ore junto, faça culto no lar, ore com seus filhos, ore com as suas filhas. Você que está namorando, homem, é sua responsabilidade espiritual, orar e ler a Bíblia com a sua namorada. Tome vergonha nessa sua cara e leia a Bíblia e ore com ela. Felipe, eu não tenho ainda. Então você está aprendendo agora. Porque é muito importante que tenha no nosso relacionamento uma fortaleza espiritual.
É muito importante que no nosso relacionamento nós tenhamos uma fortaleza emocional. E isso faz toda a diferença em qualquer local que nós estivermos, porque independentemente do problema que vamos passar, quando nós estamos em alguma adversidade, a primeira coisa que nós vamos ter em nossa mente é: eu vou buscar, perdão, João, a minha família. Há um hino que diz, eu não vou cantar, porque se eu cantar o pessoal vai me mandar embora da igreja, nunca mais vou pregar aqui, que diz assim: a minha família é bênção do Senhor. Ensine-me a tratar a minha família com amargura, com desonestidade, tratar a minha família com amor. Edifica a minha casa, faz o meu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus nós vamos orar. E que no nome de Jesus, você que é homem, você também, mulher, instrua os seus filhos no caminho que devem andar. Vocês vão cantar essa música? Tá. Não precisa não precisa, fica tranquilo. Gente, eu conheço esse jovem aqui, tem muitos anos, não fazer isso com você não, tá doido? Eu pedi uma música para ele, pode contar não, porque o pastor Afonso nunca, né? Eu pedi para ele uma música, mas a música era uma brincadeira interna nossa. Eu falei, olha, eu quero cantar com essa música. Era a música Sabor de Mel, mas foi uma brincadeira que eu fiz com o Rodrigo. Eu só prego na central se tiver sabor de mel, né? Sábado agora eu vou estar na PIB Guarapari. Eu falei com o pastor Rafael, vamos cantar sabor de mel? Ele falou, tá doido, Felipe? Cantar sabor de mel? Que negócio é esse? Não, pode ir não. Tá bom? Amados, vamos ficar de pé. Eu quero que você entrega a sua mente, a sua família. E que você possa fazer ali uma autoavaliação e se na sua família há harmonia, se na sua família há limites, se na sua família há honestidade e se na sua família há gratidão. E se em nome de Jesus está acontecendo na sua família algum problema, peça perdão. Não é pecado não, tá, gente? Peça perdão. Eu errei. Eu errei como pai e filho, quando eu fiz isso. Eu errei, minha filha, quando eu fiz isso. Isso faz uma diferença tremenda na vida da sua família. As duas coisas que atrapalham qualquer tipo de relacionamento é a falta de amor e a falta de perdão. As duas coisas que atrapalham o crescimento saudável de uma igreja é a falta de amor e a falta de perdão. Nós vamos orar e eu quero que você traga na sua mente a sua família e como ela está hoje. Se você é jovem, viva mais. Tem mais de 60 anos, não tem problema. Que você é jovem, você possa trazer na sua mente a sua família. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui na sua Igreja Batista Central de Vitória. Que o Senhor esteja cuidando aqui do nome de Jesus de cada pessoa que tem uma família. Talvez uma família desestruturada, talvez uma família estruturada, mas ali não há harmonia, ali não há perdão, ali não há limites, ali não há honestidade e ali também não há gratidão. Que no nome de Jesus haja essas 5 coisas, que no nome de Jesus haja repouso, que no nome de Jesus eles venham se amar, que no nome de Jesus aquela família possa entender que há uma necessidade no nome de Jesus de ter harmonia, limites, honestidade e gratidão. Cuide de cada pessoa que está aqui esta noite, e que no nome de Jesus elas se sintam abraçadas e acolhidas, e que elas saibam que há uma necessidade de buscar a Deus a cada dia da nossa vida, no nome de Jesus. E é isso que eu te peço, a Deus, cuide de cada pessoa aqui, cuide de cada família que está aqui. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Amém e amém.